Observar sem avaliar é a mais alta forma de inteligência. Observar é sentar-se na beira do ser, sem pressa de nomear o que surge, sem pintar de certo ou errado o que se move. É deixar que o pensamento passe, como nuvem sem morada, como vento que não se segura nas mãos. A autoobservação não é julgamento, é presença. É o coração em estado de escuta, o silêncio que abraça cada emoção sem se agarrar em nenhuma. Ali, no espelho sem distorções, descansa a inteligência do ser desperto. Apenas vê, e nesse ver, liberta. Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Harikara, professor de Yoga, e nesse vídeo a gente vai buscar aprofundar esse olhar sobre a autoobservação e tentar ir além daquilo que foi estabelecido por esse mercado mindfulness. Então, de cara, o que eu quero trazer para vocês aqui, que o principal impedimento da autoobservação é a dificuldade de manter a atenção, que, em outras palavras, é esquecermos de nós mesmos o tempo todo. E hoje a gente sabe muito bem que o nosso mercado é baseado na atenção das pessoas, o quanto aquilo que você está consumindo, aquilo que você está assistindo, as plataformas querem que você fique o tempo todo na tela. E por isso que o próprio mercado da atenção, onde mindfulness seria a atenção para o ser, ele acaba sendo distorcido de uma certa forma. E é por isso que eu acabo indo por uma outra linha. Eu falo em vídeos passados sobre vitalidade, falei no vídeo do Agni Pranayama, falei sobre a alta frequência, né, você trabalhar essa elevação da frequência. E agora eu falo sobre a autoobservação, porque esses são os 3 pilares principais dentro do Kundalini Yoga. Você precisa de vitalidade, uma frequência elevada e compreender esse processo de autoobservação para que você não seja refém desse modelo que se instalou na sociedade que visa lucrar em cima da tua atenção. Porque senão, do contrário, toda a tua energia é dissipada para esse mercado de consumo, essa vida distorcida, né, que não valoriza esse processo de autoconhecimento. Então, de uma certa forma, nós precisamos ser para nós mesmos uma questão a ser estudada, compreendida. Ou seja, a gente precisa compreender muitas questões de fora, a gente só precisa compreender isso daqui. Da mesma forma que um cientista ele precisa de um laboratório para poder fazer as suas experiências, a gente pode transformar essa estrutura, corpo, mente, emoção, esse campo psíquico energético, como um laboratório para o autoconhecimento. E para isso é interessante você desenvolver essa autopercepção de forma entusiasmada, você ter vontade de olhar para si. E uma vez que esse entusiasmo de olhar para si mesmo seja o teu eixo central na tua vida, aí sim você tem a possibilidade de desenvolver a atenção plena. E para que você esteja envolvido nessa atenção plena, é importante 3 fatores. O observador, o objeto a ser observado, que vai ser o apoio de tudo isso, e a atenção, que liga todo esse processo. Se a gente for olhar para a gente, como é que isso funciona? Como é que a gente trabalha essa atenção plena em nós? Então, para iniciar, é interessante a gente olhar pela questão motora, que são as nossas atividades habituais. Andar, escrever, os gestos, a nossa forma de agir nas coisas triviais. Então, cada ato compõe uma série de pequenos hábitos e quando a gente muda esses pequenos hábitos, serve de apoio para a autoobservação. Então, um exemplo trivial é assim, você está habituado a escovar os dentes com a tua mão direita. Aí você pega, muda, né, a mão, né, e começa a escovar os dentes com a mão esquerda. Ou seja, essa mudança de escova de mão vai servir de apoio entre o observador e a atenção.
Porque é óbvio, você vai ficar muito mais atento para escovar os dentes porque você não está habituado a escovar com essa mão. Porque do contrário, se você tentar observar você escovando o dente com a mão que você está habituado, tende a ficar muito mais fácil entrar no automatismo. Ou de outra forma, a atenção não vai ganhar uma qualidade maior. Dentro do ato automatizado, se não tem mudança, a atenção ela é menos qualificada. E é nesse estágio que a gente tem o fator mindfulness, né, na sua origem desse termo, né, que é um processo de concentração em certos fatores em que tem essa trindade, né, do observador, daquilo que é observado e da atenção envolvida. Então veja que isso é maravilhoso. Eu não sou contra o mindfulness nessa sua essência. Sou crítico ao que o mindfulness se tornou dentro de um mercado aí envolvido. Então, de certa forma, sendo bem sincero com vocês, mindfulness é parecido com dharana dentro do yoga. E dharana é o processo de concentração que antecede o processo meditativo. Só que assim, é bem a grosso modo, porque dharana é um processo bem profundo a ser desenvolvido, assim como eu quero trazer alguns aspectos aqui para você aprofundar esse processo de autoobservação e você ir para além dessa mera concentração e foco em alguma coisa, para você buscar um discernimento sobre isso que está sendo observado. Então, dentro dos estudos de Patanjali, você tem lá dharana como esse foco, essa concentração muito qualificada, que vai para dhyana, que daí é o processo meditativo. Em dhyana, o indivíduo ele não depende mais desses três fatores. O observador, aquilo que é observado e a atenção se torna uma coisa só. É aí que entra a meditação. Muitas pessoas associam mindfulness com meditação, mas há uma certa diferença nisso. A meditação é quando você não tem mais esse esforço entre o observador, aquilo que é observado, e a atenção. Tá entendendo? E outra forma também de entender isso é que você não consegue atingir o estado meditativo apenas com mindfulness, porque o próprio nome já diz, é a mente completa. Ou seja, a meditação ela não está dentro da mente. A mente é apenas um instrumento, né? A mente é uma serva, né? Ela está a serviço do ser para que ele possa se manifestar através desse estado meditativo. Então é preciso você se desprender dessa mente para poder alcançar esse estado meditativo. E dentro desses aspectos ainda de atenção plena, tá dentro desse mindfulness, a gente pode incluir o aspecto intelectual, que já é um pouquinho mais profundo, em que você vai observar o teu processo de pensamento, observar as narrativas que estão acontecendo dentro da tua cabeça. Para isso, você vai fazer algo parecido com o que você fez com a função motora, né? No caso que eu dei o exemplo da escova de dente. Você vai começar a contrariar certos pensamentos para observar a reação deles. No vídeo passado que eu falei de elevação de frequência, eu falo sobre a forma pensamento, que é, né, uma certa estrutura narrativa que a gente já tem. Então, quando você começa a observar essa estrutura e confrontar ela, você começa a sair um pouco disso e observar de um outro campo. Então, dentro do yoga, a gente utiliza mantras. É uma forma inteligente, né, de você elevar a tua frequência. Então, uma vez que você consegue elevar a frequência para além desses padrões mentais, você consegue enxergar de uma outra perspectiva. Então, você olha aquela narrativa que você estava envolvido, sem entrar em processos emocionais. Os processos emocionais, eles tendem a dificultar essa autoobservação. Então, tudo isso você faz de um lugar neutro. Por isso, é importante você trabalhar a tua respiração, trabalhar o teu corpo, para que eles fiquem neutros nesse processo de se observar. E aí que vem um outro meio que você pode também buscar observar, que é a distração. Isso acontece muito quando a gente está fazendo alguma prática meditativa que envolve um mantra. Vou dar um exemplo. Dentro do Kundalini Yoga, a gente tem uma meditação muito famosa chamada Kirtan Kriya, em que você faz Sa, Ta, Na, Ma. Usando os dedos, ou seja, você está usando esse fator de movimentação, né, de você trabalhar. Aqui no caso mudras, né, o toque sensorial. Isso faz uma função física e psíquica, energética, mais o fator do mantra, né, dessa frequência com a tua voz, e você tá ali fazendo o mantra, Sa, Ta, Na, Ma. Quem não está acostumado a fazer isso, de repente a mente se distrai, ou ela vai devagar.
De repente você entra numa narrativa, quando você vê, você nem está mais no mantra, você está pensando lá na morte da bezerra, né? Então, você tem que trazer a tua mente de volta para o exercício. Então, isso é um fator interessante, você observar quantas vezes a tua mente sai do exercício, do mantra, e quantas vezes você puxa de volta. Sai, puxa de volta. E muitas pessoas às vezes vêm para mim, poxa, Hari, mas eu não consigo meditar, a minha mente fica se distraindo. E a pessoa entra nesse fator emocional. Ela começa a se julgar, que eu não consigo meditar porque minha mente é isso, aquilo. Então, calma, respira. Não entra nesse circuito emocional. Apenas observa tua mente saindo e você puxando de volta para o exercício. É normal, é sempre assim no começo. Depois a tua mente vai entendendo e vai ficando mais no processo. Ela vai entrando nesse fluxo. Então esse é um exemplo para você perceber o teu processo de distração. Por que isso é importante? Porque toda distração evidencia uma insuficiência no teu plano intelectual. Porque, de certa forma, é uma dissonância. A gente trata isso como normal, mas você está fazendo algo, você está lendo algo, de repente você se distrai, não está certo, né? Tua mente, por que ela fez isso? Ela está no comando? Não, você que tem que estar no comando. Eu estou no comando, eu quero ler isso aqui. Quero fazer essa atividade agora. Se há uma distração, significa que você perdeu as rédeas, você não está no comando da tua mente. E essa distração, ela acontece por um processo imaginativo e de devaneio que a mente tem. E a gente pode interpretar isso como preguiça intelectual. Então, essa imaginação, esse devaneio, esse processo de fantasia que pode acontecer na mente, acontece quando determinado esforço em alguma atividade se afrouxa. Então, você está lendo, de repente, aquela leitura cansa. Há esse afrouxamento. E aí a atenção se desvia. É o momento que a atenção vai se desviar para a distração. Ou seja, você perde de vista o objetivo. E um dos fatores disso é a falta de vitalidade. Então eu volto a repetir. Por isso que eu fiz antes o primeiro vídeo com Agni Pranayama. Você saber respirar, e essa respiração ela tem que ser vital, tem que ser consciente, tem que estar com esse fluxo livre e a frequência elevada. Se a frequência não está elevada, se ela está baixa, a frequência tende a se identificar com emoções densas, né? Com tristeza, com aborrecimento, frustração. E isso tudo é impedimento para que você consiga manter esse processo de autoobservação, né? Ou de atenção plena. E essa falta de energia, né, que gera essa distração, vai gerar outra questão que muitas pessoas também se questionam hoje na internet, que é a procrastinação. Por isso que a pessoa vai para o celular. Ela está com falta de energia, não consegue manter o foco, ela vai para uma distração fácil, né? Dopamina barata, fica ali no celular, distraída. Aí muitas pessoas podem vir com esse viés assim, tá, Hari, mas eu tenho ócio criativo, né? O meu trabalho é estressante, então eu preciso daquele ócio criativo. Olha, esse termo, ócio criativo, acho que ele só existe nessa sociedade moderna e compulsiva, que acho que é um meio, né, que a gente criou para poder desacelerar. Mas se as pessoas praticassem sadhana, né, que é a prática individual, constante, devocional, trabalhando isso que eu falei, essa revitalização energética no corpo, na mente, essa elevação de frequência, e daí sim essa autoobservação que pode se conduzir a um estado meditativo, as pessoas não precisariam desse ócio criativo, desses momentos para poder desopilar. Porque você já vai estar inserido num estado mais relaxado. A mente ela não vai estar refém desses picos, dessa oscilação, dentro dessa polaridade que a gente está inserido. Dentro dessa carga, né, de estresse e de produtividade e de fazer, consumir mais e mais e mais que o mundo exige da gente. A gente começa a sair desse processo, a gente começa a ficar mais no estado de presença. Outro fator interessante que impede a nossa autoobservação é o hábito de falar por falar, ao invés de se expressar. Muitas vezes a fala é usada para preencher o lugar onde a gente poderia estar fazendo esse processo de autoobservação. Então, para dar um exemplo, sempre quando faço aulas presenciais, isso sempre aparece. Então a gente faz ali uma prática poderosa, né, que vai mexer o corpo, vai fazer processos de respiração
mantras, tudo isso que vocês já têm aqui, que vocês fazem, sei que muitos já vêm praticando, umas práticas aqui do canal, ou se lá no grupo, né, você entra lá no grupo, a gente faz toda semana, e ok, a pessoa faz ali, quando está finalizando a prática, né, quando está entrando naquele estado meditativo, aquele estado silencioso, quando a gente termina a prática, ao invés dela ficar ali ainda marinando um pouco mais, né, esse estado, o que ela faz? Ela vai conversar com outra pessoa, né, vai sair ou vai para o celular, vai falar para todo mundo sobre aquela experiência. Ou, se não vai falar da experiência, já sai daquele estado e já vai para o celular, já vai para aquele scroll infinito das redes sociais, e a tendência é se perder muito rápido. Tanto a experiência, né, de silenciar a mente, quanto a oportunidade de observar isso, né, ficar ali observando essa mente silenciosa e os pensamentos que começam a vir, os primeiros pensamentos, ou inclusive esse ato compulsivo de já querer sair do silêncio e querer se agarrar a algum processo. Porque isso é importante, esse fator compulsivo, ele está muito ligado, né, a essas identificações emocionais. E de certa forma a gente acaba dando muito valor a essas reações mecânicas que acontecem. Então, num certo nível emocional, ou algo nos agrada, ou desagrada, ou nos é indiferente. Então talvez você não mostre aprovação em algo ou indiferença, mas fica muito difícil você não expressar a desaprovação. E isso é quase um hábito para as pessoas, que pode ser confundido com sinceridade. Então isso se torna às vezes uma expressão de oposição. Acaba sendo violenta, depressiva, traz inveja, né, crítica, uma desconfiança, aborrecimento, pena de si mesmo. Então todas essas impressões pessoais acabam ocupando um lugar de uma simples constatação de fatos. Tá entendendo? Em vez da gente olhar para os fatos como eles são, a gente cria todo esse emaranhamento emocional. E para exemplificar isso é simples, é só a gente olhar o comportamento do meio digital, que boa parte de conteúdo digital são pessoas reagindo a alguma coisa. Tem até um termo, o famoso react. Então uma pessoa reage a alguma coisa, alguma situação, alguma experiência, e dali a pouco vai ter uma outra pessoa reagindo à reação dessa pessoa. E de repente isso viraliza e daqui a pouco isso vira uma comoção nacional. Né? Então isso é um estado crítico, né, de como a gente não consegue se auto-observar. A gente acaba entrando nessa mecânica reativa das emoções. Então a gente tem dificuldade dessa imparcialidade, de se desconectar, né, de soltar, né, esse processo emocional que acontece aqui, que não é você. Assim como você não é os pensamentos, você não é o teu corpo, toda essa história. Você já ouviu isso, né? E aqui vale a questão clássica dentro do yoga, dentro de várias tradições, que é o questionamento básico, né? Quem que observa? Quem é esse observador? Ou até um questionamento mais acurado. Quem é você? Na verdade você faz para si, né? Quem sou eu? Esse é o melhor questionamento que existe. Quem sou eu? Qualquer resposta reativa que vier, não é você. Pode ter certeza. Porque esse é um questionamento que não é para ser respondido, mas que serve para lapidar a tua mente. É isso que você tem que entender. Muitas respostas, elas só servem para passar a mão na cabeça da mente, para dizer é isso, é aquilo. E tua mente é extremamente mimada com isso. Por isso é que muita gente vem para a internet e quer saber resposta das coisas, quer conteúdo. Não, você tem que buscar um processo de ensinamento, como eu falei no vídeo passado. Como aprender? E certos questionamentos, quem sou eu? Não é para você se agarrar em alguma resposta disso, mas para você observar como esse questionamento é como a ferramenta do escultor, né, que vai lapidando a pedra. O escultor, ele não vê a pedra, né, ele vê a escultura, ele só vai tirando aquilo que não é a escultura. Então, esses questionamentos, eles vão
tirando aquilo que não é mente, tirando aquilo que não é você, né? Vai lapidando, vai te desnudando, te mostrando a realidade e tirando tudo aquilo que não é necessário. Então é esse questionamento sincero que é a base da transformação. Diferente de pequenas mudanças, assim, que isso não vai transformar. A mudança em si, ela não é transformadora. Você pode mudar de casa, de cidade, de trabalho, de esposa, de marido, e a insatisfação ainda continua. A real transformação é ir para além dos processos comuns. O comum é a mente querer uma resposta pronta. Saia disso. Busque processos para quebrar esses hábitos, que consiga desconstruir a ideia de si mesmo, que foi construída de fora, que as pessoas falaram de como que você é, de como que você deve agir. É buscar mergulhar num estado profundo e absoluto de si mesmo. E nesse mergulho, esse mergulho não pode ser numa piscina com bordas bem definidas. Você tem que quebrar essas bordas. Você tem que mergulhar no oceano infinito que não tem borda nenhuma para se agarrar. Esse é o verdadeiro ser infinito. Não tem bordas, não tem onde se agarrar. Não tem essa mente querendo uma resposta. Portanto, aí a gente começa a aprofundar mais. Essa presença de si não é um nível avançado de autoconhecimento. Não é lembrar-se de si, nossa, eu sou luz e pronto. Eu sou um ser pleno. Porque você está dando uma resposta para a tua mente, não é isso. Mas é um processo de você abrir um espaço para essa real presença de si. É a observação de si por si mesmo. E não mais uma mera observação daquele observador, dessa mente que está ali na espreita buscando algo para si. Não, você não está buscando algo para si, você está abrindo espaço para aquilo que você já é. E aí a gente começa a perceber uma das principais barreiras desse processo de presença, de se observar realmente, é essa persona. Porque as funções da mente estão a serviço da nossa persona, da nossa personalidade, e não desse ser interior. Portanto, esse ser interior, ele precisa assumir as funções da mente e assim colocar esse personagem a serviço do próprio ser. Essa é a primeira etapa desse processo revolucionário de transformação. Portanto, para compreender a presença de si, é preciso entender a diferença da nossa essência com a nossa personalidade. A essência, ela está na simplicidade do comportamento mais primitivo. E a personalidade, ela determina as crenças, os valores, a profissão, a filosofia de vida que a gente coloca. Portanto, a essência é aquilo com que a gente nasce. É a fonte ali do nosso potencial, que mais tarde vai se desenvolver e consolidar essa individualidade. Então, a essência é isso que é inato. São as trações e os nossos dons particulares. E, portanto, essa essência ela pode ser sufocada ou libertada, dependendo da situação. Sufocadas pela personalidade, obviamente. E, portanto, a mudança na essência, ela exige um trabalho muito mais refinado, muito mais profundo do que a mudança de personalidade. Então, sempre que eu faço atendimento de yoga terapia, com base na numerologia tântrica, eu observo esse processo de essência, da essência daquele indivíduo, daquele que me procura. E daí eu vou orientar uma prática, um sadhana, com base nos kriyas de Kundalini Yoga, para regular essa essência. Então eu não trabalho a personalidade. Isso aí não interessa muito, porque eu percebo que muitas terapias elas acabam focando nessa tentativa de mudar alguns traços de personalidade e até mesmo busca uma compreensão dos arquétipos, com base em teorias que são muito úteis, porém, se não atingir a mudança dessa essência, de nada vai adiantar. Então, o Kundalini Yoga, ele tem kriyas, que são essas práticas, esses exercícios que buscam regular essa essência, trabalhando nas 10 áreas de consciência que a gente tem. E toda semana eu faço um estudo prático, trabalhando e regulando essas áreas com os kriyas de Kundalini Yoga lá para os meus alunos mensalistas, que fazem as práticas regulares toda semana, ao vivo ou pela gravação. Então, se você tem interesse, você que quer mergulhar fundo no Kundalini Yoga e quer ajustar essa essência e não só a tua personalidade, entra ali no meu site, vou deixar aqui na descrição do vídeo, yogadalma.com. Lá tem os planos que você pode escolher
Então é super acessível e isso vai estar vinculado com a plataforma do Hotmart. Lá vai ter uma série de práticas para regular essas áreas de consciência e fazer essa transformação na essência. E assim a gente conseguir libertar, enxergar mais, observar mais essa nossa essência que acabou sendo sufocada por essa personalidade tão forte, né, que a gente vai absorvendo do ambiente externo. Que a gente sabe muito bem, a nossa personalidade é essa absorção daquilo que vem de fora. É os movimentos, as palavras, as memórias, as defesas, tudo aquilo que se desenvolve com a ação das circunstâncias, seja de forma intencional, né, educativa, ou acidental, que aconteceu por imitação ou por resistência, né, a esse ambiente externo hostil. Então a gente vai adquirindo gostos, sentimentos, juízos, moralidades e funções artificiais, né, que não traduzem a nossa essência. Porque no começo é assim, você está puro quanto a essência, e daí vai se relacionando com o mundo externo. Então nessa interação de oposição, algumas coisas são aceitas, outras coisas são rejeitadas, mas tudo isso vai criando a tua personalidade, né? E isso vai se impregnando por cima da nossa essência. Então daí isso vai ofuscando aquela essência e vai ficando cada vez mais evidente, né, essa persona, cheia de maneirismos, né? Então isso é importante ser observado, porque senão a gente fica respondendo à vida através dessa mecânica que foi forjada e é superficial e não chega nem a atingir a nossa essência, e assim a gente acaba não questionando certas situações da vida, porque está tudo mecanizado, robotizado, automatizado. E muitas vezes não é nenhum personagem, são vários personagens que a gente tem instalado, que fica interagindo e reagindo a esse ambiente externo. E daí cria meio que uma autoproteção, que é chamada às vezes até de amor próprio, mas que na verdade está mimando sempre esse ego, essa persona. Então é uma autobajulação que a gente acaba fazendo para nós mesmos, em vez dessa auto-observação. Então a gente pode até também relacionar que essa essência, ela está muito mais ligada a essa função afetiva, e essa persona, ela está muito mais ligada a essa função intelectual. E tudo isso ocorre nessa estrutura física. Por isso que quando a gente pratica yoga, você faz exercício movimentando o teu corpo físico, isso vai impactando essas funções, seja no teu campo afetivo, emocional, ou nesse campo de função intelectual, psíquica. A gente precisa mexer, né, nessas funções para que daí você consiga observar aquilo que é. Em resumo, o que eu estou falando tudo aqui é que não adianta você apenas sentar e observar, porque muitas vezes você vai estar sendo conduzido pela tua persona, sendo persuadido por si mesmo, que na verdade que não é o si mesmo, né? É um falso eu. Então você está sendo persuadido por uma psique e não consegue atingir nem mesmo a tua essência, que é onde deveria estar sendo observado e reajustado para que você possa realmente ser um ser livre. Enfim, isso aqui é um assunto muito complexo, pode ser melhor aprofundado, talvez em outro vídeo. Se você tiver interesse, coloca nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.